Dia, maravilhosas. Bom dia, Marisa. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Rose. Bom dia, Tâmara. Hoje, 1º de 2025, estamos com mais um episódio do nosso Café com Reflexão, continuando, com o tema da semana, que é Mulher Virtuosa. E o subtema hoje é a mulher virtuosa que cuida do corpo e mente. E o que será que essa mulher faz, para cuidar do corpo e da mente, sendo ela uma mulher virtuosa? Quem vai nos contar sobre isso é a nossa querida Tâmara Moreno. Bom dia, mulheres lindas, preciosas, maravilhosas. E que tema, viu? Como diz a Kelma, né? Primeiro o tema é a ministrante que é ministrada. Foi um tapa na minha cara. E aí depois a gente transborda, né, na vida do outro. E foi isso assim com muita intensidade nesse tema de hoje, né? Nesse estudo que eu fiz hoje aqui através desse tema Mulher Virtuosa. Hoje a gente vai falar, como a gente já falou, sobre o cuidado do corpo e da mente. E o nosso versículo-chave se encontra lá em 1 Coríntios 6,19, que diz o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Olha só, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Olha só, que forte, né? É uma pergunta que esse versículo faz. Se a gente não consegue entender que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O nosso tema, igual eu já falei, é sobre o cuidado do corpo e da mente. E muitas vezes, gente, a gente esquece, né, que nós somos criaturas sagradas do Senhor. A gente esquece que o nosso corpo tem um propósito, nós temos um propósito aqui nessa terra. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Já começar aqui com uma pergunta. Você tem cuidado do corpo e da mente como templo do Espírito Santo, né? Como casa do Senhor, onde Deus habita? Às vezes a gente ouve essas expressões e fica aleatório, né? Tipo assim, eu sou a casa do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas, gente, se a gente analisar nos detalhes, que foi isso que aconteceu comigo, né? Analisar na essência a importância disso, a gente vai olhar para nós mesmos de uma forma diferente. Assim como diz aqui em Coríntios 6,19. A gente vai olhar para esse santuário que somos nós de uma forma diferente, né? O nosso corpo é nosso, né? É o que diz todo mundo aí afora, né? Meu corpo, minhas regras, e aí anda desordenadamente. Mas o nosso corpo, ele não é nosso, ele pertence a Deus, né? É mais do que isso. Ele pôs o Espírito Santo, o próprio Deus, para habitar em nós. Olha só que forte, né? Então, assim, a gente tem que parar e realmente refletir sobre isso, né? Como eu tenho cuidado desse corpo, dessa mente, né? Isso tudo, gente, não é essa questão de somente de vaidade, porque às vezes, como a gente está na mídia e tudo que acontece no nosso derredor, é essa questão, né? Nossa, eu tenho que ter um corpo bonito, porque eu tenho que aparecer para o outro, eu tenho que estar bem, porque eu tenho que aparecer para o outro, porque eu tenho que cuidar das minhas obrigações, as minhas demandas são muitas, e muitas vezes a nossa motivação de cuidar do corpo e da mente é uma motivação errada, né? E eu confesso que por muitas vezes também, para mim, foi uma motivação errada. Eu até compartilhei com vocês aqui, né, que eu ganhei uns quilinhos a mais. E aí eu falei, já que eu ganhei uns quilinhos em 1 ano e meio, porque foi gradativo, né, que eu não fechei a boca e perdi menos caloria do que o normal, estava indo poucas vezes na academia, no Pilates, e automaticamente, por não me alimentar direito, eu fui engordando. Aí o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou
entrar no processo de emagrecimento, mas como eu não sou muito de colocar negócio para emagrecer, sabe? Eu não sou dessas muito, não. Eu vou emagrecer, eu vou ter esse tempo e tal, vou malhar, eu vou fazer assim, aquele foco. Eu tenho muita dificuldade de fazer essa questão de foco para o emagrecimento. Aí, o que eu pensei? Como eu sei da minha dificuldade, eu falei, eu vou, já que eu ganhei em 1 ano e meio, eu vou perder em 1 ano e meio. Vou cuidar da minha alimentação, vou melhorar minha alimentação, vou fazer mais exercício. E aí vou fazendo alguns procedimentos, né? Tomar alguns suplementos, vitamina, para poder me auxiliar. E assim eu estou fazendo. Mas a minha intenção é o quê? Não emagrecer da noite para o dia. É gradativamente, assim como eu ganhei gradativamente. Mas qual que era a minha motivação? A minha motivação era engordei um pouquinho, a minha autoestima automaticamente, né? Diminui, as roupas não servem, então a minha motivação foi qual? Para entrar dentro das minhas roupas de novo, né? Algumas, não são todas, né? Engordei tanto assim também não. Mas para entrar dentro das roupas que eu queria, para minha autoestima ficar bem, para eu me olhar no espelho e estar bem. Essa era a minha motivação, sabe? E quando eu parei para estudar aqui esse texto, intensificou muito essa questão do que eu realmente sou, qual que realmente deve ser a minha verdadeira motivação para poder cuidar desse templo, né? Cuidar desse corpo, assim como diz esse versículo. E eu até chamo vocês para poder a gente fazer uma comparação. Como que era cuidar do templo, né? Naquela época antiga, porque nós tínhamos, antes o Espírito Santo ele não habitava em nós, ele habitava em um local específico, a qual os discípulos, né, as pessoas chamadas ali, os sacerdotes chamados para cuidar ali daquele templo, eles eram designados para limpar, né, cada peça ali que ficava dentro do templo. Tinha um incenso, que esses versículos encontram detalhado em Êxodo e também lá em Levíticos. Tinha o santuário, né, o local ali reservado, que só quem entrava lá, gente, eram os sacerdotes. E os sacerdotes, para entrar nesse templo, né, eles tinham que se santificar, eles tinham que estar com as mãos e os pés limpos, né? Tinha todo aquele zelo. Lá, os utensílios que ficavam dentro do templo, que era tudo ali de valor, de grande valor, né, de ouro, eles tinham que ser limpos e ungidos com óleo, né? Tinha um zelo ali todos os dias, porque pensa só o cenário, os sacerdotes e o povo de Deus naquela época, eles não tinham uma estrutura igual a nossa, né? Tipo assim, de asfalto e tudo arrumadinho, não, era poeirão mesmo, era deserto, e era lá onde eles organizavam para poder deixar esse templo muito limpo. E tinha um incenso, que na palavra de Deus fala lá em Êxodo, que sempre ficava ali o incenso, né? Que é como se fosse a representação da adoração, sempre estava ali o incenso, e sempre tinha a chama, que era o fogo ali da lâmpada ali, né? Sempre acesa. Então, era todo um zelo para manter esse local limpo. E olha só que engraçado, eles tinham medo da presença do Senhor. Quando eles entravam lá dentro, eles tinham tanto medo de não estar puros, que ele se santificava e era aquele temor todo o tempo. E era ali que habitava o Espírito Santo Senhor. Era ali onde os sacerdotes iam para realmente se voltar para a presença do Senhor e depois trazer a palavra ali para o seu povo. Então, assim, eram pessoas selecionadas ali. E o que que acontece hoje? Essa presença, gente, né? Essa presença que as pessoas se voltavam tanto, né, para esse zelo, esse Espírito Santo é o que Deus designou para habitar em nós hoje. Por isso não existe mais esse templo, né? O templo hoje somos nós. Olha só que tamanha responsabilidade. Então, assim, nós não somos um acaso, sabe? O Senhor nos separou para realmente expressar o amor dele na sua maior essência, né? Dentro de nós. E como que nós estamos zelando disso, sabe? Às vezes a gente come por comer
e tá tudo bem, e vai andando desenfreadamente, né? Assim como aconteceu comigo. E por quê? Porque eu tô com vontade, mas a gente não pensa, gente, aqui dentro, por que que eu tenho que me alimentar bem? Eu tenho que me alimentar bem porque todos os meus dons, né, tanto o meu corpo como a minha mente, ela precisa estar bem para que o Senhor me use. Olha só, gente, para que o Senhor realmente venha se encher, né? Encher do poder dele em mim. Então, assim, se eu estou bem, se eu me alimento bem, eu tenho mais disposição, né? Se eu durmo bem, eu tenho aquele ânimo, tipo assim, a minha mente é renovada, o meu corpo ele é renovado, né? Isso cientificamente é comprovado. Enfim, os cientistas sempre falam que quando você dorme bem, você renova, regenera ali as suas células. Então, assim, precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, né? Precisa ler, a gente precisa exercitar tanto o nosso corpo como a nossa mente. Então, assim, essa questão de cuidar de nós mesmos, a gente vai muito além, sabe? Das nossas motivações baratas, que é às vezes só aparecer, que é às vezes só entrar numa roupa, que é às vezes só realmente para se sentir bem com a gente mesmo, porque isso é importante. Mas vai muito além disso, vocês entendem? Então, assim, quando eu parei para analisar esse estudo de hoje, eu fiquei assim, super impactada, porque eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, mas no meu dia a dia, a minha motivação sempre foi errada, sabe? Então, assim, quando eu coloco um alimento para dentro, eu tenho que agradecer ao Senhor e falar se eu preciso realmente daquilo, se aquilo vai me fazer, né, evoluir no meu corpo ou se futuramente vai me prejudicar. Porque assim, eu lembro de uma época, lá em casa, gente, a gente não sempre, a minha mãe sempre cuidou muito da nossa alimentação. Só que eu saí de casa muito cedo. Então, assim, com 16, 17 anos eu já estava assim longe dos meus pais. Então eu podia comer o que eu queria, né? Eu fazia o que eu queria. E eu nunca parei para analisar dessa forma. Hoje a gente está numa cultura em que a gente está tendo muito isso, né? As pessoas estão se cuidando mais nessa questão da alimentação para ter mais longevidade, né? Para que a gente tenha mais tempo aqui nessa terra, para que a gente tenha mais tempo de qualidade aqui nessa terra. Então, assim, a gente vê muitos plays, né, por aí, né, muitos nutricionistas e, enfim, que fala muito sobre essa questão do nosso corpo, né? Do nosso alimento. Mas a motivação é sempre essa, para a gente viver mais. Então, o que eu queria convidar vocês? Para refletir dessa forma, né? Da forma em que esse versículo impõe aqui para nós. Né? Ele faz uma pergunta. Né? A gente tem que entender que o que habita em nós é maior do que tudo. Sabe? Como que a gente está cuidando desse corpo, gente? Como que a gente realmente está cuidando dessas ferramentas, né? Porque nós somos um instrumento que Deus deu para realmente proclamar a palavra dele, para realmente ser luz, ser motivação, né? Na vida do outro. Então, assim, para tudo a gente precisa desse corpo, né? Nós que somos mães, olha só, multitarefas que a gente faz. A gente precisa estar bem, a gente faz muitas coisas, a gente precisa raciocinar muito, é muita coisa dentro da nossa mente. E se o nosso corpo não está bem, né, automaticamente a nossa mente ela vai definhar. E aí vai vir outros problemas, né, que são os problemas psicológicos. Então, assim, é tudo um todo. Nós somos um todo. A gente tem que cuidar disso nos detalhes, né? Então, assim, o corpo precisa de alimento e movimento. Né? A mente, ela precisa de quê? De descanso e paz. E o espírito, ele precisa de intimidade com Deus. Olha só que profundo. Então, nós precisamos alimentar essas três esferas dentro de nós, o nosso corpo, né, a nossa mente e o nosso espírito. E nós precisamos entender isso. E assim, e voltando para o tema geral aqui, que é sobre a mulher virtuosa, e a mulher virtuosa, ela cuida de tudo isso. Né? Ela entende que ela precisa de nutrir essas três esferas.
né? Precisa de se alimentar, de descansar, né? E de ter intimidade com Deus. Então, assim, não é algo que, se der, né? Não deu tempo. Nossa, hoje eu não consegui. Não, é algo que a gente tem que falar assim, eu preciso, e nós precisamos. Às vezes a gente não está com vontade, né? Mas nós precisamos. Às vezes a gente não tem ali os recursos para nos alimentarmos direito, mas Deus, ele provê, né? Que às vezes vem as desculpinhas, né? Nós somos mestres em achar desculpinha para realmente deixar de fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, essa mulher virtuosa, né, que nos representa aqui, ela percebe, né, que os seus limites é paz, né? É uma escolha. Nós precisamos de nos entender. Nós precisamos de escolher realmente as escolhas saudáveis, né? Aquilo que realmente equilibra. E o equilíbrio, gente, é você saber quem você é e realmente nutrir aquilo que você precisa de nutrir. Às vezes você está olhando mais para o espiritual hoje, né? Porque acontece, às vezes a gente dá atenção mais para uma função e esquece das outras, né? Então, às vezes, você está olhando para o espiritual hoje, que é muito importante, né? Mas a mulher virtuosa, que dessa projeção, ela cuida das três esferas. Às vezes você está cuidando muito do espiritual, mas você não está cuidando da sua mente, entende? Então, assim, você precisa descansar, você precisa desacelerar muitas vezes, né? Às vezes tirar um pouco dessa carga que às vezes você coloca dentro de você. E isso, gente, eu falo com propriedade máxima. Nós não precisamos carregar tudo sozinha. Eu falo isso com muita certeza de que se você parar, Deus não vai deixar faltar. Sabe? Se você parar um pouco, Deus vai cuidar de você. Ele manda as pessoas, ele manda os anjos dele para cuidar de você. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas eu tenho que cuidar porque eu sou mãe, né? Eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, ninguém faz. Como é quem que vai cuidar de mim, que eu não tenho ninguém, não tenho família, e tarará, porque nós somos cheios de desculpas, igual eu falei. Mas não, gente, né? Você pode desacelerar, você precisa de descansar, que Deus ele vai cuidar, sabe? Às vezes a gente preocupa tanto com o futuro e esquece do agora. Lógico que a gente tem que se movimentar, mas Deus ele sabe até onde ali é o seu limite. Então, tá cuidando do espiritual bem? Amém. Então vamos cuidar da nossa mente, sabe? Vamos descansar, vamos realmente focar, né, naquilo que são as prioridades e as outras que não são tão prioridades, entrega para o Senhor, sabe? A nossa vida inteira, gente, a gente tem que entregar para o Senhor, a realidade é essa. Só que é muito difícil para a gente, né? A gente acha que a gente vai dar conta de tudo. E também, né, do corpo. Precisa se exercitar, gente. Tem dia que eu tô aqui, eu vou pro Pilates 2, às vezes 3 vezes por semana. A minha unha, a situação. E aí, o que que acontece? Tem dia que, os dias que eu não vou pro Pilates, qual que é a meta? A meta é, vou subir e descer uma escada que eu tenho aqui em casa. Vou subir e descer a escada, ou eu vou pular corda, ou eu vou fazer uma caminhada. Mas todos os dias eu tenho que fazer algo. Tem dia que eu não tô motivada de se movimentar, mas a gente tem que olhar que não é aquilo que a gente que é prazeroso, é o que precisa ser feito, sabe? Por isso que eu falo que foi um tapa na minha cara esse estudo, porque a gente espera a motivação, a gente tem um alvo ali a ser cumprido, mas a gente não faz, gente, a gente procrastina, infelizmente. Então, assim, que essa palavra seja de incentivo, sabe? Assim como foi para mim, de incentivo mesmo para a gente entender que a gente precisa ter prioridade, a gente precisa de escolhas, né? A gente precisa realmente olhar para as circunstâncias e entender quem nós somos no Senhor, o que que Deus espera de nós, como que Deus quer usar cada um de nós, sabe? Essas perguntas né, de saber que esse Espírito Santo habita em mim, como que eu estou cuidando dessa casa, desse templo,
Para mim foi muito forte essa pergunta, sabe? Né? Eu estou cuidando do meu corpo e da minha mente de forma que honre a presença de Deus em mim? Olha só que forte. Então, assim, essas perguntas me fez realmente refletir e me motivou, né? A realmente focar no que precisa focar, porque eu sei que eu preciso nutrir essas três esferas, né? Mas e aí, no dia a dia, né? E nas mesas em que a gente senta, e nos ambientes que a gente está, como que tá? Como que a gente consegue manter essa motivação? Se muitas vezes no nosso redor a gente não tem essas inspirações, né? Então que essas inspirações comecem em nós. E e eu queria convidar você a fazer essa avaliação, porque o nosso objetivo aqui é cuidar do corpo e da mente. Então vamos fazer essa avaliação da nossa rotina, né? Como que está o nosso sono? Como que está a nossa alimentação? Né? Como que a gente tem se movimentado? Que tipo de exercício a gente tem feito? A gente tem feito os exercícios corretos? É engraçado que eu estava indo para o Pilates somente, né? Antes de eu entrar nessa questão de realmente querer perder peso gradativamente. Eu estava indo para o Pilates 2 vezes por semana, e uma vez ou outra eu ia 3, mas o certo mesmo que eu ia era 2 vezes. E aí eu estava lendo uma reportagem. Gente, é engraçado que Deus fala. Pode observar, Deus fala de todas as formas. Todas. E aí o que acontece? E, e aí eu indo 2 vezes por semana, né? Fazendo exercício. E aí uma reportagem que eu estava lendo que falou assim: os especialistas comprovam que quem faz exercício 2 vezes por semana continua na linha de sedentarismo. E eu me achando, né? Porque eu já estava no pilar. Tipo assim, pra quem não estava fazendo nada. Aí eu falei, não, não acredito que ele tá falando isso. Aí eu falei, continua no sedentário, ou seja, é a mesma coisa que nada, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer o que precisa ser feito todo dia. Teve uma vez que eu escutei o Pablo falando, o Pablo Massal, que ele falou assim: se você come todo dia, você tem que fazer exercício todo dia. Se você não quiser fazer exercício todo dia, então não come. Então, assim, é sobre isso, sabe? É ter focos e isso claro dentro de nós. Então, assim, como que tá o nosso movimento? Como que tá o nosso nível de estresse? Gente, essa questão do estresse é algo para a gente analisar. Às vezes a gente está estressado com tudo, mas a gente não parou para analisar, né? Não parou. Então, assim, a gente precisa nutrir. Quando a gente está muito estressado, é porque a gente está sobrecarregado. É porque a gente precisa realmente se voltar mais para o Senhor, colocar um louvor para Ele nos trazer aquele equilíbrio, sabe? É assim que eu equilibro a minha vida aqui. Estou muito estressada com os meninos, coloco um louvor. Gente, rapidinho calma. Real. E o tempo de descanso e oração, sabe? Isso sim é algo que a gente precisa parar para refletir, para a gente realmente manter esse equilíbrio, né? Essa rotina a qual eu falei aqui. Então, a mulher virtuosa, ela honra a Deus com seu corpo e com sua mente. Ela cuida de si de uma forma que glorifique, né, o Criador. Né? O cuidado com o templo, no passado, ele era de forma de demonstrar respeito e santidade. E hoje, gente, hoje, esse templo é você. Olha só, olha só. Esse templo é você. Então nós temos que demonstrar isso, né? Essa santidade, essa devoção, aquele cuidado, aquele zelo em que o sacerdote tinha ali com o templo, é o que a gente tem que ter conosco, sabe? Então que o Senhor ele nos dê esse entendimento, sabe? De entender que não é um corpo comum, não é um vaso vazio, né? Você carrega o eterno dentro de si. Eu carrego o eterno dentro de mim. Então, que o Senhor continue falando aos nossos corações através dessa palavra, porque eu tenho certeza que isso vai reverberar aí muitos dias da nossa vida, que eu creio isso na minha vida também. Amém? Então, passo a palavra para a Jane. O som, Jane. Que bênção, né, Tâmara?
como é importante nós termos esse entendimento, né? Não adianta nós nos dispormos aí a cuidar de todos e não cuidar da gente, né? Hoje você falou muito bem que somos o templo do Espírito Santo e esse templo ele precisa estar preparado, né? Saudável para nós recebermos o melhor de Deus. Alguém gostaria de contribuir com a palavra? Senão nós Eu vamos. gostaria, gente, eu vou ser bem breve, tá? Olha só, é interessante que eu estava lendo há pouco justamente a questão do livro de Levítico, e fala sobre todo o preparo, olha como Deus fala, né? Fala sobre todo o preparo do sacerdote, até mesmo a questão da estética, diz que o sacerdote não pode ficar com o cabelo bagunçado, com a roupa de qualquer jeito. Então, assim, fala que nós temos que ser diferenciados, certo? Então, isso assim é muito, muito importante mesmo. E o que que acontece? Eu estava observando, né, que normalmente, não sei vocês, mas assim, nós, os seres humanos de uma forma geral, nós não temos o hábito de se alongar, nos alongarmos quando acordamos, né? E se você for ver o cachorro, o gatinho, quando eles levantam, que eles estão deitados, a primeira coisa que eles fazem é se alongar. E nós não fazemos isso a maioria das vezes, certo? E assim, gente, eu trabalho com educação, né? Eu de manhã de tarde dando aula, então o horário termina 11h30. Então, às vezes, o pai vem buscar 12h30 e já tem outro chegando 1h, 1h15. Então, mal dá assim para eu almoçar. E o que que eu faço? Aí, quando termina o segundo turno da tarde, eu tenho que me arrumar para ir para a faculdade. O que que eu tenho feito? Enquanto a comida está na panela, eu coloco um vídeo no YouTube, entendeu? E dedico, enquanto tá lá na panela, fazendo a comida, eu tô lá, eu separo meia hora nessa minha correria para estar fazendo atividade física. Isso é muito bom, porque a gente passa muitas vezes muito tempo em pé, baixa, levanta. Então, assim, a gente realmente tem que estar com o corpo preparado. E é gradativo, tá, meninas? Olha, nesse período que eu tenho feito isso, eu eliminei 6 quilos. E não foi tipo assim, com foco, eu vou eliminar tanto tempo. Não, foi por questões de saúde mesmo, entendeu? E essa questão alimentícia, ela conta muito, muito, muito mesmo. Então, assim, mesmo que seja pouco na correria, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Então, foi um tema assim muito, muito, muito bom, muito produtivo mesmo.